meus pensamentos vários sobre qual nome seria o mais belo que existia, até que um belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: Muito bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais um dia, mais uma manhã, acordados na presença de Deus. Deus abençoe aí essa canção bonita, bela, que eu recebi ontem aqui no meu WhatsApp, o pastor Joel Xavier. Deus abençoe, um abraço aí. Tenho autorização para tocar sua música aqui, que bom. Que Deus te abençoe. E é muito bom ouvi-lo cantar, né? Ele tem um timbre abençoado por Deus. É um homem abençoado por Deus. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe o seu ministério, sua família. E aí o nosso campo de Pirapora, tá bom? Gente, é bom acordar com saúde e poder encontrar vocês aqui nessa manhã, né? Para dizer que Jesus ainda continua com seu braço forte estendido sobre nós e com a sua mão aí sendo derramado suas bênçãos sobre as nossas vidas, né? A paz do Senhor para todos vocês que já estão aqui conosco. Irmãos, o texto de hoje está em Romanos, capítulo de número 15 e versículo de número 4 em diante. Eu vou ler do 4 em diante. E a verdade, a carta aos Romanos é uma das cartas mais profundas. Aqui eu creio que foi onde Paulo ele pôde, não economizou aí, né, no seu conhecimento e também na sua capacidade de escrita, né? Paulo era um comunicador extraordinário. Aliás, o próprio Pedro, apóstolo Pedro, reconhece que as cartas de Paulo eram difíceis de entender, né? Então, se o apóstolo Pedro dizia que era difícil, que dirá eu, né? Aqui. Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. E do versículo 4 do capítulo 5 em diante, ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, da forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ele está falando aqui que tudo que foi escrito no passado, isso anterior a ele, isso aí anterior ao primeiro século. Ele está falando da lei, ele está falando do Pentateuco, está falando da Torá. Falou, tudo quanto no passado foi escrito foi para o nosso ensino, a fim de que, pela consolação das Escrituras, a fim de que, por meio da perseverança, do bom ânimo que as Escrituras nos traz, nós tenhamos esperança, né?
O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, olha, as Escrituras nos trazem esperança, confiança, elas vieram para nos ensinar, e que esse ensino ele possa nos trazer unidade, ele possa nos transformar em uma só voz, em um só espírito, para que com o coração, com uma só voz e com um só espírito, nós adoremos, nós glorifiquemos ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Aqui Paulo, ele está falando para o povo que era da circuncisão, o povo judeu, que Cristo se entrega também pelos que eram da circuncisão, porque existia uma certa resistência entre os judeus de receber o evangelho, porque eles se jactavam da lei, eles se jactavam filhos de Abraão. E, no entanto, não aceitavam, não recebiam o evangelho, a boa nova. Eles diziam que o que eles tinham era suficiente. Aí Paulo vem e diz, não, o que foi outrora escrito, ele foi para o nosso ensino, foi para isso que foi escrito, para que com a consolação das Escrituras nós tenhamos a esperança, e essa esperança esteja não na lei, mas em Jesus, em Cristo Jesus. E aqui ele convoca todos nós a vivermos em unidade, tanto os que são da circuncisão, o povo judeu, como os que são da incircuncisão, que somos nós, os gentios. E ele diz o seguinte, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus. Então, e ele evoca o texto do passado, ele vai lá no passado e traz o texto, né, que diz assim, esse texto aqui, que ele fala, por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, está em 2 Samuel 22:50, está em Salmos 18:49, entende? E ele traz esse texto aqui, essa voz, esta palavra, para que houvesse uma unidade. Falou, olha, vocês precisam se unir, existe uma unidade. O Evangelho, não existe uma lei para os da circuncisão e uma outra coisa para os da incircuncisão. Não, existe uma coisa só, que é o Evangelho, que é a Boa Nova. Então, que haja essa unidade para que vocês, em um só espírito, em uma só voz, em um só coração, glorifiquem a Deus. E ele também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Isso aqui está em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 43. Cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele, para que haja essa unidade. E mais, como ele diz, olha, o que do passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, ele começa a trazer textos do passado. Ele era, Paulo, um exímio conhecedor da lei, né? Na verdade, os judeus, aos 12 anos, eles já tinham decorado todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, decorado, né? E aí ele traz os textos do passado. E quando ele começa a citar, também para quem estava ouvindo, não era uma novidade. Ele só estava citando, lembrando os textos, né? Cantem de alegria aos gentios com o povo dele, louvem o Senhor todos vocês, gritem, cantem louvores a ele todos os povos. Deixa eu ver aqui. Aqui já está no Salmo 117 e versículo 1.
E aí, ele traz também textos de Isaías. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Ele está falando, minha gente, os textos que foram escritos no passado foi para a nossa consolação e para renovar a nossa esperança. Jesus é o desfecho desse texto. Jesus é a manifestação. Jesus é o cumprimento desses textos. Jesus é o ápice de Deus. Jesus é o clímax da história, de tudo, onde tudo se converge, onde Deus reúne a criatura com o Criador, é onde Deus reconcilia todas as coisas. Jesus é isso. E aí ele diz: brotará a raiz de Jessé. Esse é um texto que Isaías fala com muita qualidade, ali no seu capítulo 11 inteiro, entende? Quando ele fala do Messias, ele diz: olha, vai brotar da raiz de Jessé, ou seja, da linhagem de Jessé, da casa de Davi, passando pela linhagem de Davi, dessa raiz aqui, desse tronco aqui, vai brotar o Messias, vai brotar o Salvador. Ele falou: vocês precisam ver que esses textos do passado, eles estão apontando para Jesus, e não tinha outra saída a não ser eles receberem aquela palavra. E aqui ele conclui dizendo, no versículo 13, que o Deus da esperança os encha com toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Irmãos, eu não sei pregar outra coisa, ou falar outra coisa, ou inventar outra coisa, a não ser falar as Escrituras Sagradas. Tá? É o que eu faço, é o que eu sei. Porque eu sei que eu falando isso aqui eu não erro. Eu sei que eu posso vir aqui para os irmãos e ensaiar até umas frases de efeito, umas frases impactantes, chorar aqui na frente dos irmãos. Eu posso trazer aqui coisas que podem impactar você, entende? E a audiência vai ao pico e essas coisas todas. Mas e aí, irmãos? Onde está Deus em tudo isso? Não é? A nossa esperança aqui, nós vamos transbordar de alegria e de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu gosto de falar daquilo que Jesus falou e gosto de falar daquilo que os apóstolos falaram, sem se preocupar com a opinião de ninguém, sem se preocupar. Eu não tenho essa preocupação. Então, hoje, aqui nessa manhã, o que a palavra de Deus nos diz é que vivamos em unidade uns com os outros, é que vivamos em amor, é que renovemos a nossa esperança, porque essa raiz, esse tronco de Jessé brotou. E ele brotou há 2000 anos passados. E a sua bandeira ainda continua flamulando, a sua bandeira ainda continua hasteada, erguida. E jamais baixou, jamais ficou em meio mastro. A bandeira do Evangelho tem atravessado os séculos, ela tem atravessado as perseguições, ela tem atravessado as mortes, as torturas, ela tem atravessado o comunismo. Sim, veja quantos pastores foram mortos na antiga União Soviética. Veja quantas pessoas foram mortas por falarem o nome de Jesus Cristo. Estude sobre os países da cortina de ferro, onde as pessoas eram trucidadas. Agora, estou falando agora do século XIX, século XX. Tá? Do século XX agora. Depois da Segunda Guerra Mundial. Recente. E ele tem atravessado, o Evangelho tem atravessado. Por quê? Porque só o que é permanece. Eu posso vir aqui falar
muitas coisas bonitas para vocês, mas não permanece, não passa, não fica. O Evangelho fica. E o próprio Paulo diz assim: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Ora, se eu vou te trazer uma mensagem aqui da terra, ela pode alegrar o seu coração hoje, mas amanhã você não nutriu em você uma esperança. Amanhã é a mesma coisa de eu alimentar. Por exemplo, de vez em quando as minhas filhas perguntam assim: pai, nós estamos indo para o Mac. O senhor quer um Mac? Eu digo: eu quero. Qual é que o senhor quer? Ah, eu quero um Big Mac, ou eu quero um quarteirão, sei lá. Eu quero um lanche aí qualquer. E aí elas trazem para mim. E é gostoso o lanche do Mac. A batata é fantástica. O refrigerante não é essas coisas, mas tem que tomar também. Estou pagando, não é? Mas olha só, um Mac, um lanche, ele é bom de vez em quando. Mas se eu como lanche no McDonald's de manhã, no almoço e no jantar, o que vai acontecer com o meu corpo? O que vai acontecer comigo? Você entende? Eu vou ficar uma pessoa totalmente fraca. Eu vou me alimentar de lanche a vida inteira. Eu preciso de coisa mais sólida, eu preciso de vitaminas. Eu não posso ficar me alimentando de fast food a vida inteira. Então eu digo para você que a única coisa que vai trazer uma musculatura espiritual forte em você é a palavra de Deus. E é só ela que vai trazer isso. Aqui e acolá, sei lá, você pode comer o seu Mac espiritual por aí. Aqui e acolá um lanche não faz mal a ninguém. Mas a vida inteira, irmão, você vivendo de lanche, fast food espiritual a vida inteira, porque assim, é gostoso, é o que todo mundo quer, não é? E aí as pessoas ficam aí falando esse evangelho do fast food para todo mundo, e as pessoas vão se enfiando. Daí a pouco não tem um corpo sadio, não tem uma saúde para enfrentar os problemas do dia a dia. E aí quando chegam, correm: ai, estou desesperado, porque ficou se alimentando de fast food a vida inteira. Você dá lanche para o seu filho, fast food, a vida inteira? Ou você procura alimentar ele com uma sopa saudável, entende? Com arroz, com feijão, com carne, não é? Você não procura alimentar o seu filho com coisa que traga saúde para ele? Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Sim, o seu filho gosta de comer legumes? Ele não gosta, mas ele precisa. Ele precisa. Você entende isso? Que ele gosta, que se você deixasse o seu filho à vontade, o que ele ia te pedir? Doce, bala, chiclete, essas coisas. Entende? Então, a palavra de Deus, fazendo essa comparação aqui muito grotesca, que foi o que veio na minha mente agora, mas eu creio que deu para você entender. Existe o evangelho do fast food e existe a palavra de Deus. Existe o evangelho que é adocicado e que, se você deixar, todo mundo procura aquele evangelho. E é o que as pessoas procuram, de porta em porta, batendo na porta da igreja, querendo uma balinha espiritual, querendo um anestesiamento, querendo alguma coisa. A palavra de Deus é a única coisa que traz enrijecimento na tua alma, pacificação no seu coração e te prepara para os dias maus. E Jesus nunca enganou a gente, ele nos falou dos dias maus e ele disse: estejam preparados para o dia mau. E todos nós enfrentaremos. Se você não passou ainda, você passará. Isso não é uma profecia, isso é palavra de Deus. Tá certo? Então, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Busque esse estilo de vida para você. Busque e viva acima da média. E você observa que Deus não te enganou.
E você observa que a sua confiança é outra, o seu equilíbrio é outro. Busque ao Senhor. Não siga líder, não siga movimento, siga a palavra de Deus. Tenha esperança em Cristo Jesus, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. E nele vocês precisam colocar a esperança de vocês. Louve ao Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Cantem ao Senhor todos os povos. Ele é a nossa esperança, porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esta esperança. Que esperança? Que esperança? A esperança de encontrar-se com o Senhor, a esperança de olhar nos seus olhos, a esperança de vê-lo face a face, a esperança de transpor todas as coisas aqui, a esperança de vencer a nós mesmos, a esperança de vencer o mundo, a esperança de vencer a carne, a esperança de vencer o pecado, a esperança de vencer o inimigo, a esperança de ser transladado, de ser arrebatado. É com essa esperança de cima é a única coisa que te faz atravessar aqui as coisas aqui na terra. É a única coisa. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Então vamos orar? Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que tem dado os seus recados aqui, né? E Deus abençoe você. E Deus abençoe você que tem aguentado isso aí. Entende? Porque a palavra de Deus, esta esperança, se você não se encher dessa esperança, você vai ficar no meio do caminho. E não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Porque daqui para frente, irmão, como fala aí na linguagem bem nordestina, o pau vai cantar daqui para frente. Viu? Você está achando que nós já estamos atravessando dias difíceis? Dias difíceis virão. Não é eu também que falo, nem as Escrituras Sagradas. E nós temos que atravessar isso com o peito cheio de esperança. Nós precisamos dar uma resposta para o mundo, não uma resposta filosófica, nem uma resposta científica, nem uma resposta teórica, mas uma resposta de fé, de esperança. Sabe? Enquanto todo mundo está em desespero, você está ali, com a bandeira do Evangelho, sabe? Erguida, hasteada, e o seu coração cheio de esperança. E as pessoas olham em sua volta e falam, mas não é possível. Os teus filhos percebem isso. Os teus parentes percebem isso. Quando você enfrenta o turbilhão, sabe? Quando você enfrenta o furacão da vida com coragem, com esperança, com o peito cheio da glória de Deus. Isso é maravilhoso. Onde é que você encontra isso? Não é no evangelho do fast food. Com certeza não é. Isso vem só de Deus. Isso vem de Deus. E aonde é que está isso? Bem pertinho de você. Está aí do seu lado, deitado na sua cama com você. É só ligar-se com Ele e Ele mandará isso para você. Vamos orar? A hora já foi. Pai, em nome de Jesus, renova o nosso coração com essa esperança da glória futura. E a única coisa que nos faz atravessar o presente é essa esperança da glória de Deus. E nós te louvamos pela tua palavra, porque ela nos ensina. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor jamais permita que nós nos afastemos da tua palavra, da sã doutrina, da palavra que produz vida. Senhor, nos livra deste evangelho fácil, desse evangelho adocicado. Nos livra das promessas sem sentido. Nos livra, Senhor. Não nos permite enveredarmos por caminhos que não nos conduzem a Ti, ó Pai. Não nos deixa nos enveredarmos por caminhos do evangelho da conveniência,
mas que sejamos abençoados, abraçados pelo Evangelho, pela Tua palavra, porque a única coisa que vai ficar em nossos corações é a Tua palavra. Todas as outras coisas passam, Pai, todas as outras coisas tendem a ter prazo de validade, porém a Tua palavra permanece para todo sempre. E essa é aquilo que a gente precisa para a nossa vida e para os nossos corações. Ó amado Senhor, oramos por todos os irmãos, por cada um dos Teus filhos, que nas suas camas, nas suas casas, nos seus lares nesse momento, talvez ouvindo essa gravação agora, não sei, 9, 10, meio-dia, à tarde, à noite, talvez em busca de uma palavra, em busca de uma esperança, talvez em busca de uma resposta para a sua angústia, e espera uma palavra vindo de Ti, Pai. Eu sei que nós transmitimos, Pai, a Tua palavra, como ela é, mas é somente o Teu Espírito que aplica ela no coração. Eu transmiti a Tua palavra, eu Te peço, Espírito Santo, que o Senhor aplique em cada coração, segundo a necessidade de cada um dos Teus filhos. Ó Pai, nesta manhã de terça-feira, nos encoraja, nos fortalece. Nós precisamos enfrentar as caretas da vida, os tufões que se nos apresentam. Nós precisamos enfrentar os furacões da vida. São cada dia uns maiores que os outros, meu Pai. Mas é somente Tu que nos fortalece, que nos dá força, através da Tua palavra, nos ensina a termos esperança em Ti. E essa esperança não traz confusão. E essa esperança nos aproxima de Ti, meu Pai. Se revela a cada um dos Teus filhos. Se for preciso, e se for da Tua vontade, cura esta enfermidade. Senhor, se não, o Senhor quiser atravessar com Teu Filho, durante tudo isso, o Senhor pode atravessar e usar o médico para trazer a cura e o milagre. Eu Te peço que essa porta que está fechada, o Senhor possa abrir. Que este pai, esta mãe de família que precisa do sustento para a família, que Te clama nesse momento, ele possa ser ouvido, Pai. Tenha de misericórdia e ajude. Abra as portas, traga a cura. E essa resposta que o Teu filho está pedindo. Esta direção que ele não sabe para onde ir, mas precisa de uma direção. Se revela a ele, Pai. Traz a direção, traz a resposta que ele precisa, para que ele possa seguir e triunfar sobre todas as coisas. Nós oramos nessa manhã, Te pedimos que seja assim, e essa oração é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus abençoe aí o seu dia, e Deus abençoe a sua terça-feira, que você esteja aí impactado pela presença, pela graça de Deus, e que no decorrer desse dia Deus possa se manifestar a você e você possa vê-lo, você possa senti-lo, você possa perceber a presença dele, te encorajando, te fortalecendo, te animando em todas as coisas. E é nessa consolação, nessa esperança que nós nos levantamos nessa manhã para o trabalho, para a vida, para a família, para tudo que a vida nos apresentar. Nós estamos aqui prontos em Cristo Jesus. E aquilo que a gente não consegue ou não tem nem ideia de como vamos resolver, nós colocamos nas mãos do Senhor, que Ele sabe todas as coisas. E aí, no devido tempo, nós daremos um passo de cada vez e as coisas serão feitas conforme a sua vontade. Amém, minha gente? E Deus abençoe todos vocês. Aí um forte abraço para todos vocês em nome de Jesus. Hoje não dá tempo da gente mencionar nome, mas dá tempo da gente dizer que você é uma bênção. Amém? Não esqueça disso, tá? Você é uma bênção na presença de Deus. Até mais.
Procurei achar um nome nos maiores dicionários que amenizasse a fome dos meus pensamentos vários, sobre qual nome seria o mais belo que existia, até que um belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: filho meu, abre tua Bíblia agora, pois dentro dela, em frases belas já expus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era, e ainda hoje é, e há de ser, um nome mais lindo que há de haver. E ao ser pronunciado, tudo faz-se luz, o incomparável nome de Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Procurei achar um nome nos maiores dicionários que simplesmente amenizasse a fome dos meus pensamentos vários, sobre qual nome seria o mais belo que existia, até que um belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: filhos queridos, abram suas Bíblias agora, pois dentro delas, em frases belas já expus. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo era, e ainda hoje é, e há de ser, o nome mais lindo que há de haver. E ao ser pronunciado, tudo faz-se luz, o incomparável nome de Jesus, o incomparável nome de Jesus, o incomparável nome de